O detetive Cenária, reconhecendo o valor da perspectiva histórica de Watson III e buscando dar um momento de respiro e contexto à equipe, faz o pedido. John Watson III, com sua elegância britânica, se dirige à equipe de peritos do DPCF de Brotóvia. O legado de Sherlock Holmes e o mistério de Jack, o Estripador. Watson III, meus caros amigos brasileiros. Fico honrado com o convite para compartilhar a história que define a minha família. Como vocês, nós somos, no fundo, solucionadores de mistérios. A história de John Watson III e sua linhagem. Eu sou John Watson III. O terceiro não é apenas um número, é uma homenagem. Minha linhagem é uma sucessão de médicos, inevitavelmente, de consultores policiais. Meu tataravô, o Dr. John H. Watson, foi um cirurgião militar que serviu no Afeganistão. Ele voltou a Londres ferido e buscando um meio de vida. Foi por acaso que ele conheceu o maior gênio que a Inglaterra já produziu, Sherlock Holmes. Holmes era um detetive consultor de um tipo totalmente novo. Ele usava a ciência da dedução, a observação minuciosa e a lógica fria para resolver casos que a Scotland Yard não conseguia. Meu tataravô, inicialmente apenas seu colega de quarto na 221B Baker Street, logo se tornou seu parceiro, biógrafo e cronista. Enquanto Holmes era a máquina de raciocínio, Watson era o coração humano da investigação. Sem ele para registrar os casos e manter Holmes ancorado na realidade, a lenda talvez não existisse. Meu avô foi o Dr. John Watson II, e meu pai, também John Watson, mantiveram a tradição médica, mas, influenciados pelo legado, sempre auxiliaram a Scotland Yard em casos de balística e toxicologia. E eu sigo o mesmo caminho, especializando-me em medicina forense, onde o legado de observação de Holmes se funde com a tecnologia moderna de vocês. Meu nome, portanto, é um lembrete constante de que o maior trabalho da minha vida é buscar a verdade, assim como meu tataravô, servir a justiça ao lado de grandes mentes como as de vocês. Por que Jack, o Estripador, não foi capturado? O caso de Jack, o Estripador, é, para a Scotland Yard, uma ferida histórica, um fantasma que paira sobre a nossa corporação. É uma história de falhas circunstanciais e o triunfo da sombra. O ambiente. Whitechapel, 1888. Londres na época era um pesadelo de miséria. Whitechapel era uma área de absoluta pobreza, escura, lotada, com pouca iluminação e saneamento. Era um local perfeito para crimes rápidos e anônimos. A tecnologia forense era rudimentar. As impressões digitais ainda não eram usadas, o DNA, impensável. A única ferramenta era a observação. O modus operandi, a cautela de Jack. Jack era um criminoso extremamente sortudo ou incrivelmente cauteloso. Ele atacava as vítimas, todas prostitutas vulneráveis, muito rapidamente, em becos escuros ou cômodos alugados, onde testemunhas eram raras e não confiáveis. Ele operava em surtos. Ele matava e desaparecia por meses, dificultando o rastreio de um padrão claro. O conhecimento anatômico. A precisão com que ele removia os órgãos das vítimas fez com que a polícia e o público pensassem que ele era um médico, um açougueiro, ou alguém com profundo conhecimento de anatomia. Isso focou a busca em grupos muito específicos e educados, ignorando outros suspeitos. A falta de cooperação policial. Havia uma enorme confusão jurisdicional. A Polícia Metropolitana e a Polícia da cidade de Londres não cooperavam plenamente. As informações eram desencontradas, e os rumores se espalhavam mais rápido do que as evidências. A ausência de prova física. Mais crucialmente, nunca houve um vestígio físico incontestável. Nunca uma arma foi encontrada, nunca uma testemunha ocular sólida apareceu, e nunca um DNA, que hoje resolveria o caso em minutos, pôde ser rastreado. Portanto, detetive Cenária, Jack escapou porque era o mestre do anonimato em uma era sem ciência forense moderna. Ele foi um espectro. No entanto, o Estripador de Brotóvia está em 2025. Ele deixou para trás DNA, fibras, terra e imagens de vídeo. O espectro de Jack não pode vencer a ciência de vocês. O detetive Cenária, sempre atento aos detalhes e à história, interrompe o Watson III com curiosidade, fazendo uma pergunta que poucos se atreveriam a fazer.
Cenália, Dr. Watson, sua história é fascinante. Mas me diga, Sherlock Holmes, o gênio da dedução. Ele tinha família? O seu tataravô nos disse o quão importante ele era para ele, mas e o lado de Holmes? Havia um legado Holmes além da metodologia de trabalho. John Watson III sorri, cruzando as mãos. Watson III, uma excelente pergunta, detetive. É um ponto que meu tataravô e Holmes raramente abordavam, pois Sherlock era notoriamente reservado sobre assuntos pessoais. Mas sim, Holmes tinha família e um legado de intelecto que, ironicamente, ele não superou em todos os aspectos. A família Holmes, pela perspectiva de Watson III. O mundo só conheceu Sherlock Holmes como detetive consultor de Baker Street. No entanto, ele não era o único gênio da família. A linhagem Holmes era uma antiga família de proprietários de terras rurais na Inglaterra, mas com uma herança intelectual profunda, especialmente do lado de sua mãe, que, segundo registros, tinha laços com a França e era uma mente brilhante. Mycroft Holmes, o gênio inativo. O parente mais importante de Sherlock era seu irmão mais velho, Mycroft Holmes. Meu tataravô o descreveu com uma ponta de admiração e frustração. Mycroft era, na verdade, mais inteligente do que Sherlock em termos de poder dedutivo puro. A posição, Mycroft ocupava uma posição singular e discreta no governo britânico. Sherlock o descrevia como o homem mais indispensável do país e, em essência, como o próprio governo, pois ele tinha acesso e analisava todos os dados e segredos da coroa. O grande defeito, a genialidade de Mycroft era paralisada por sua inércia. Ele tinha uma aversão patológica ao esforço físico e ao trabalho de campo. Ele podia solucionar qualquer crime ou problema geopolítico sentado em sua poltrona no Diogenes Club, um clube para misantropos que prezavam o silêncio e detestavam a conversação, mas era incapaz de executar os passos práticos de uma investigação. Se Sherlock era a mente em movimento que precisava de ação, Mycroft era a mente estagnada, mas superior, que preferia a teoria e o conforto. Mycroft era o verdadeiro gênio, mas Sherlock era o melhor detetive. A ausência de descendentes diretos. Diferentemente de meu tataravô, que casou e teve filhos, Sherlock Holmes nunca teve um interesse romântico ou social que o desviasse de seus casos. Ele se dedicou inteiramente à lógica. Pelo que sabemos, Holmes não deixou descendentes diretos que pudessem herdar seu nome ou sua metodologia de forma organizada. Seu legado foi deixado para os arquivos do meu tataravô e, é claro, para a humanidade, na forma de sua ciência da dedução. A linhagem Watson continuou. A linhagem Holmes se encerrou, mas o método, detetive Cenália, este sobrevive através de todos nós. A doutora Lívia Napolitano, a psicocomportamental, que aprecia as nuances da mente e os desenvolvimentos mais recentes da cultura popular, especialmente em relação a figuras femininas fortes. Aproveita o gancho da família Holmes para fazer uma pergunta sobre a irmã mais nova de Sherlock, um personagem que se popularizou em adaptações recentes. Lívia Napolitano, Dr. Watson, se me permite uma digressão. O senhor mencionou Mycroft como o grande gênio nativo. Mas a cultura popular, especialmente mais recentemente, trouxe à luz uma outra figura na linhagem Holmes, a irmã mais nova. E a Enola Holmes? Essa personagem tem alguma base nas histórias que seu tataravô narrou, ou ela é apenas uma invenção moderna para dar uma nova roupagem à família? A resposta de Watson III sobre Enola Holmes. Watson III, conhecedor da história de sua família e da ficção criada por Sir Arthur Conan Doyle, sorri com a pergunta, reconhecendo a popularidade da personagem. Watson III, doutora Napolitano, é um ponto excelente que toca na intersecção entre o fato familiar e a ficção popular. O Sr. Conan Doyle, o criador original de Sherlock, era muito claro sobre a estrutura familiar. Ele deu a Sherlock apenas um irmão, o brilhante, mas recluso, Mycroft. Enola é uma invenção recente. A personagem Enola Holmes não aparece em nenhum dos 56 contos ou 4 romances escritos por Sir Arthur Conan Doyle, que meu tataravô fielmente registrou. Ela é, portanto, uma invenção literária mais recente, criada pela autora americana Nancy Springer para uma série de livros juvenis. A relevância psicológica. No entanto,
Enola tem uma grande relevância psicológica, que se encaixa perfeitamente no seu campo de estudo, doutora Napolitano. A personagem foi criada para explorar o que o ambiente homeziano faria a uma mulher daquela época, e para preencher um vazio emocional. Sherlock, o solteirão lógico. Enola atende à necessidade narrativa de dar a Sherlock um lado mais humano, menos metódico e com mais empatia, algo que ele demonstrou em suas últimas histórias após as grandes perdas na vida do Sr. Doyle. A fuga e a independência. A história de Enola, que foge para se tornar uma investigadora por conta própria e evitar ser colocada em um internato por Mycroft, fala sobre a luta feminina por independência e agência em uma sociedade repressiva. Um tema que ressoa muito mais forte hoje do que na Inglaterra vitoriana. Watson III, concluindo em suma, ela não fazia parte do círculo que meu tataravô conheceu em Baker Street. Mas ela é um símbolo poderoso. O gênio dedutivo da família Holmes é tão grande que, mesmo que não seja um fato histórico para nós, é totalmente plausível que uma terceira mente, feminina e independente, pudesse ter nascido naquela casa e decidido trilhar o seu próprio caminho, longe das sombras de seus irmãos famosos. Assim como a senhora Kimbrotowia, ela mostra que o gênio analítico não tem fronteiras, e certamente, não tem gênero.